Olá, amores, boa tarde. Hoje a nossa aulinha é uma revisão de geografia. Só que antes a gente vai contar uma historinha para vocês, tá bom? É sobre como nossa aulinha de geografia fala muito sobre o rural, né? Quem mora no campo, quem na zona urbana, quem mora na cidade. Eu vou contar uma historinha para vocês do Pedro e o Lobo, que ele mora na zona rural, lá no campo, tá? Então, olha só, começando a história. Não engane quem lhe pede ajuda, pode ter mau resultado, pois mais cedo ou mais tarde você pode ser enganado. Era uma vez um menino chamado Pedro. Todos os dias ele ia com suas ovelhas para o alto da montanha, e que ali a grama era muito verde e macia. Tá vendo? Ele trabalha na zona rural, né? Ele trabalha tomando conta do rebanho das ovelhas, né? Muitas ovelhas juntas é um rebanho. Pedro não sabia o que fazer enquanto as ovelhas pastavam. Tentava se distrair. Procurava alguém para conversar, mas não encontrava nada nem ninguém. Seus dias eram sempre iguais. Então, olha aqui, ele estava descansando embaixo da árvore enquanto tomava conta do seu rebanho. Tá bom? Era uma tarde, depois de muito pensar, teve uma brilhante ideia. Vai ser muito divertido, essa ideia é genial. Todos vão acreditar. É uma mentira, não faz mal. Logo depois começou a gritar: socorro, socorro, o lobo, o que será das minhas ovelhas? Então olha só, ele estava tão cansado de não fazer nada, de ficar sentado embaixo da árvore, que ele resolveu pegar uma mentira, pedindo socorro. Vamos ver o que vai acontecer com ele, hein? Muito perto dali, um camponês que trabalhava em sua horta, olha lá, a horta, né? Que é da zona rural, tem as plantações de verduras, de legumes, né? Virou-se para sua mulher e disse: você ouviu isso? Temos que ajudar o menino. Olha lá, a plantação, ó, aqui ele tem várias plantações, tem até aqui, ó, melancia, abóbora, várias coisas, olha. A mulher concordou e os dois seguiram até o alto da montanha. Assim que viram Pedro sentado à sombra de uma árvore, o homem perguntou: onde está o lobo, menino? Pedro caiu na gargalhada e exclamou: consegui o que queria, enganei vocês. Com certeza aqui não há nenhum lobo. Eu tive grande esperteza. Olha lá ele rindo das pessoas, né? Que ele pregou uma peça, né? Dizendo que o lobo tinha atacado as ovelhas dele. O camponês ficou muito bravo com o menino e disse: o que você acabou de fazer é muito feio. Onde já se viu enganar os outros dessa maneira? Pedro não ligou para o que o homem dizia e continuou a dar gargalhadas. Não conseguia parar, até rolava no chão. O camponês disse à mulher: vamos embora, estamos perdendo tempo. Olha lá como ele ficou muito aborrecido com Pedro, né? Pelo que ele fez. Ele ainda ficou correndo das pessoas que estavam tentando ajudar a ele. Muito satisfeito, Pedro pensou: amanhã farei o mesmo. Continua a diversão. Vou pedir ajuda outra vez, mas que bela distração. No dia seguinte, Pedro voltou com as ovelhas ao alto da montanha e fez a mesma brincadeira. Socorro, socorro, tem um lobo comendo minhas ovelhas. Alguém me ajude, por favor? Olha lá o que ele está falando. O que ele está fazendo? O camponês e sua mulher ouviram o pedido de Pedro e hesitaram, mas ele não parava de gritar: o lobo, ajudem-me, ajudem-me. Então decidiram ajudá-lo. Correram até onde Pedro estava e quando lá chegaram, tudo estava calmo. Pedro voltou a rir e disse: enganei vocês de novo com a minha brincadeira. Só quero me distrair, sair dessa pasmaceira aqui, daquela calmaria toda que ele não aguentava mais, né? Furioso, o camponês não queria acreditar que isso tinha voltado a acontecer e avisou o menino: fique sabendo que não voltaremos mais aqui. Vai aprender que você deve brincar com quem quer ajudar você. Mas Pedro ria e não ligou para o que o camponês dizia. Olha lá, ele continuou rindo, nem deu importância, né?
No dia seguinte, para azar do Pedro, ele foi mesmo surpreendido por um lobo. Com muito medo e preocupado com suas ovelhas, ele começou a gritar: socorro! O lobo vai comer as minhas ovelhas! Socorro! Socorro! Ao ouvir os gritos de Pedro, o camponês exclamou: desta vez ele não me engana, eu não vou sair daqui. Tenho muito o que fazer enquanto ele só ri. Olha lá, o lobo apareceu, tá vendo? O Pedro tanto, né, aprontou que agora ninguém acreditava mais nele, né? Quanto ao Pedro, tudo parecia um pesadelo. Ele continuava a gritar. Ai, crianças, que despencou moral. Ele continuava a gritar e a pedir ajuda, mas não havia quem o socorresse. Ninguém aparecia. Decidiu afugentar o lobo que se foi. E o Pedro disse aliviado: dessa vez foi mesmo sério, mas ninguém veio acudir. Prometo que aprendi que é muito feio mentir. Criança, te atirou, tá? Porque tá caindo. Tá bom? Então, olha só. Dessa vez foi uma coisa muito séria, mas ninguém veio acudir ele. Ele aprendeu que é muito feio mentir. O que aconteceu, né? O menino, ele ia sozinho, todo dia levar suas ovelhas ao pasto, não foi? E ficava aborrecido, porque não tinha nada para fazer, uma pasmaceira, aquela tranquilidade toda. Então ele resolveu o quê? Aprontar, né? Enganar as pessoas com suas mentiras, né? Dizendo que estava vindo louco e na verdade não tinha nada. Só que o que acontece com isso? É importante, a gente não deve fazer isso, né, criança? A gente não pode enganar os outros, né? A gente tem sempre que falar a verdade. É o que aconteceu? Um ditado popular no feitiço virou contra o feiticeiro, né? Isso tanto que ele fez que realmente aconteceu e ninguém acreditou mais nele, né? Porque ele mentia sempre, todos os dias para brincar, né, com as pessoas. Então nós não devemos fazer isso. Então, Matias, isso aqui é uma historinha sobre no campo, né, na zona rural. E o trabalhinho de vocês, a tia apelou para vocês assim, olha, um trabalhinho de revisão. Nós vamos circular as palavras pertencentes à zona rural. Então a tia colocou: hambúrguer tem na zona rural? Trator tem na zona rural? Um trator? Tem moto? Tem bois? Lá tem criação de animais, tem os bois, né? Tem metrô? Tem plantações? Então vocês vão circular só aquilo que tem na zona rural, tá bom? Número 2. Vamos imaginar agora a família do Chico Bento. Ela mora em uma fazenda na zona rural. Vocês conhecem o Chico Bento da Turma da Mônica, né? Então ele mora na zona rural. Descreva alguns elementos característicos desse local. O que temos na zona rural? Tá? Vocês vão escrever essas características, né? Pode ser com frases, tipo uma historinha, uma redação. E depois vai fazer um desenho bem bonito sobre a zona rural e pintar, tá bom? E número 3, nós vamos escrever o que a tia pediu para se pede abaixo. A tia quer 3 profissões exercidas na área urbana. Tá? O que tem na área urbana? Que a gente pode ser professor, médico, advogado, dentista, né? Várias profissões que nós temos aí, eletricista, mecânico, né? E a tia pediu 3 profissões na área rural. O que nós temos na área rural? São aquelas pessoas que trabalham com a agricultura, né? E com a pecuária. Então nós temos o quê? Temos o boiadeiro, tem o fazendeiro, né? Tem o criador, tem o vaqueiro, tem o plantador e tem o catador. O que é o catador? É aquele que faz a colheita, tá? Que vai lá recolher os alimentos, tá bom? Então vocês vão fazer aí, ó, que a tia pediu. São 3 exercíciozinhos só de revisão de geografia. Anotar tudo no caderno verde, tá bom? E caprichando na letra, tá? E olha, então essa foi a nossa aulinha de geografia de hoje. Um beijo no coração de vocês. Tchau!